Você pode se surpreender com o que estou prestes a compartilhar, mas é crucial ficar em silêncio e focado no que está vindo em sua direção. Este é um vídeo exclusivamente para os escolhidos. Se você não é um crente em Cristo, provavelmente não assistirá até o final. Sinta-se à vontade para sair, pois a mensagem pode não ressoar com sua alma ou espírito. Entretanto, se você é um verdadeiro crente, entenderá completamente o que estou prestes a explicar. Estou diante de vocês, escolhidos, com uma mensagem que vai além de uma simples conversa. Isto é um despertar da sua alma. Você foi chamado para a grandeza, marcado por Deus, escolhido para trilhar um caminho que poucos podem imaginar. Mas deixe-me ser claro. Seu chamado, por mais poderoso que seja, pode ser destruído por uma coisa: compromisso. Existe uma batalha acontecendo na sua vida. Não é uma batalha que você pode ver com seus olhos naturais, mas está ocorrendo ao seu redor enquanto falo. As forças da escuridão estão conspirando contra você, esperando o momento em que você baixar a guarda. Já parou para refletir sobre o que significa ser escolhido? Não se trata de uma escolha qualquer, mas de um chamado especial, algo que vem diretamente de Deus. Ser escolhido não é sobre merecimento, mas sobre uma designação divina. Deus olhou para você entre milhões e disse: "Eu tenho um propósito para a sua vida." Este propósito divino é grandioso e, muitas vezes, desafiador. Quando Deus escolhe alguém, Ele confia a essa pessoa uma missão crucial. Você está sendo chamado para impactar vidas, transformar realidades e conduzir a vontade do Criador. No entanto, com esse chamado vem também uma responsabilidade enorme. Ser escolhido significa ter a coragem de responder com um coração aberto, de se entregar ao propósito de Deus, mesmo diante de desafios. Mas cuidado, é fácil se perder em pequenos compromissos com o mundo. São essas concessões que, aos poucos, minam nossa aliança com Deus. Não são os grandes desvios que nos afastam do propósito divino, mas os pequenos tropeços, as decisões aparentemente inofensivas. O inimigo sabe disso e age de forma sutil, usando tentações disfarçadas de oportunidades. É por isso que precisamos estar vigilantes. Cada escolha importa. A história de Sansão é um exemplo claro do que acontece quando permitimos que pequenos compromissos enfraqueçam nossa aliança com Deus. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, possuía uma força sobrenatural, mas começou a fazer concessões que o afastaram do propósito divino. Envolveu-se com mulheres que o desviaram do caminho correto, até que revelou o segredo de sua força a Dalila, levando à sua queda. Mesmo assim, Deus manifestou sua misericórdia no final da vida de Sansão, quando ele se arrependeu e clamou por perdão. Essa história nos lembra que, embora pequenos compromissos possam nos levar à destruição, Deus está sempre disposto a nos restaurar quando nos voltamos para Ele. Mas nos ensina também a importância de não subestimar o impacto dessas pequenas decisões. O compromisso espiritual exige uma constante revisão de nossa caminhada. É uma escolha consciente de viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao redor nos tentam a seguir por outro caminho. Não podemos permitir que pequenas concessões nos afastem do nosso chamado. Lembre-se, cada escolha importa, e nossa fidelidade é testada nas pequenas coisas. Então agora, eu deixo a reflexão com você. Será que você tem sido fiel ao seu chamado? A jornada dos escolhidos é marcada por decisões que, aos olhos do mundo, podem parecer insignificantes, mas são essas escolhas diárias que moldam a trajetória espiritual e definem a proximidade com Deus. Ser escolhido não é sobre viver uma vida sem desafios, mas sim sobre entender que cada obstáculo, cada tentação e cada desvio potencial são oportunidades para reafirmar o compromisso com o Criador. A fidelidade nas pequenas coisas é o que nos prepara para os grandes desafios que inevitavelmente surgirão. A história de Salomão também nos oferece uma poderosa lição. Quando Deus lhe concedeu sabedoria, ele teve a oportunidade de governar com justiça e prosperidade. Seu reinado foi marcado por paz, construções grandiosas e uma reputação de sabedoria que atraiu reis e rainhas de longe. Porém, com o tempo, Salomão começou a fazer pequenas concessões. Ele se envolveu com mulheres que adoravam outros deuses, algo que parecia inofensivo no início, mas que gradualmente o afastou do propósito divino. Essas decisões, aparentemente pequenas, abriram espaço para uma queda espiritual
que teve consequências não apenas em sua vida pessoal, mas também no destino da nação que ele liderava. Essa é a essência do compromisso espiritual. Ele exige vigilância constante. O inimigo é astuto e sempre tenta nos seduzir por meio de brechas que parecem inofensivas, mas que, no fundo, são portas abertas para grandes problemas. Ser escolhido por Deus significa não apenas carregar o privilégio de um chamado, mas também estar sempre alerta às sutilezas que podem comprometer esse chamado. Você, que está ouvindo esta mensagem, foi escolhido para algo grande, mas com essa escolha vem uma responsabilidade tremenda. Não subestime os pequenos compromissos que você faz ao longo da vida. Cada pensamento, cada ação, cada decisão pode fortalecer ou enfraquecer sua conexão com Deus. Não é apenas nos grandes momentos que nossa fidelidade é testada, mas nas pequenas situações do dia a dia. É ali, nos detalhes da vida, que nossa lealdade ao propósito divino se revela. Se você sente que tem permitido que pequenos desvios enfraqueçam sua caminhada, saiba que ainda há tempo para corrigir o curso. A misericórdia de Deus é infinita, e Ele está sempre disposto a acolher aqueles que se arrependem e buscam voltar para o caminho certo. Sansão, mesmo após sua queda, foi restaurado pela graça divina quando reconheceu seu erro e se voltou para Deus. E assim como Sansão, todos nós podemos ser restaurados, não importa quão longe tenhamos ido. O compromisso espiritual não é algo que simplesmente assumimos uma vez e está feito para sempre. Ele precisa ser renovado diariamente. E isso não acontece sem esforço, sem dor, sem sacrifício. Mas o que você ganha em troca é incomparável. A paz de espírito, a clareza de propósito e a sensação de que você está vivendo o plano que Deus traçou para você é algo que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Neste momento, pergunte-se: o que eu tenho permitido em minha vida que está me afastando do meu propósito? Quais pequenos compromissos tenho feito com o mundo que estão minando minha aliança com Deus? Se houver áreas da sua vida onde você tem cedido, esta é a hora de agir. Não espere até que os pequenos desvios se transformem em grandes quedas. Lembre-se de que a força para superar esses desafios não vem de você mesmo, mas de Deus. Ele é quem fortalece, guia e dá discernimento. A cada passo que você der em direção ao propósito para o qual foi chamado, Deus estará ao seu lado, sustentando-o e capacitando-o a cumprir a missão. Portanto, eu encerro esta mensagem com um convite. Reflita sobre sua vida e sobre os pequenos compromissos que você tem feito. Tome a decisão de voltar para o caminho correto, de fechar as brechas que o inimigo tem usado para tentar desviar você. Deus está esperando para restaurar o que foi perdido, para reavivar o que foi apagado e para guiá-lo de volta ao propósito que ele tem para você. A sua vida tem um significado profundo. Você não está aqui por acaso. Se Deus te escolheu, é porque há algo grandioso esperando por você. Não deixe que os pequenos compromissos com o mundo apaguem essa verdade. Quando compreendemos o peso do chamado de Deus em nossas vidas, passamos a enxergar a caminhada cristã com novos olhos. A jornada de ser um escolhido não se limita a uma série de conquistas visíveis ou ao reconhecimento público. Pelo contrário, muitos dos momentos mais importantes ocorrem em silêncio, nas batalhas internas que travamos quando ninguém está olhando. E é nessas lutas invisíveis, nas renúncias que fazemos no segredo do nosso coração, que se manifesta a verdadeira essência da fidelidade. Pense nos grandes personagens bíblicos, como José, que passou anos em prisões e injustiças antes de ser elevado a uma posição de autoridade no Egito. Sua fidelidade a Deus, mesmo diante de provações inimagináveis, moldou o caráter que ele precisaria para governar com sabedoria. O processo de José não foi imediato. Foi construído lentamente, por meio de decisões diárias, momentos de confiança em Deus quando tudo parecia perdido. Da mesma forma, você também está em um processo. Deus está usando cada dificuldade, cada tentação e cada vitória para moldar quem você deve se tornar. Os escolhidos são forjados no fogo das provações. Não há atalhos para a santidade. A cada etapa do processo, Deus está lapidando você, removendo as impurezas, ajustando suas prioridades e refinando seu coração. E muitas vezes, esse processo envolve abrir mão de coisas que nos distraem, que nos afastam do propósito original. Para alguns, pode ser um relacionamento que não está alinhado com os princípios divinos. Para outros, pode ser um hábito ou uma atitude que, embora pareça inofensiva,
está corroendo silenciosamente sua comunhão com Deus. Há uma história interessante sobre um escultor que, ao ser questionado sobre como conseguia transformar um bloco de mármore em uma obra-prima, respondeu: "Eu simplesmente removo tudo o que não é a escultura. Assim também é o processo de Deus conosco. Ele está constantemente removendo tudo o que não pertence ao nosso verdadeiro eu, ao propósito para o qual fomos criados. E muitas vezes, esse processo é doloroso, pois envolve desapegar-se de coisas que por muito tempo consideramos parte de nossa identidade. Você pode estar passando por um desses momentos agora. Talvez Deus esteja te chamando para deixar algo que você tem se agarrado com força. Pode ser uma forma de pensar, uma ambição pessoal, ou até mesmo um padrão de comportamento que no fundo você sabe que não está em alinhamento com o que Deus espera de você. Essas são as pequenas concessões que mencionamos anteriormente. E elas podem parecer insignificantes no início, mas à medida que se acumulam, podem obscurecer a clareza do seu chamado. A Bíblia nos lembra, em Hebreus 12:1, que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Esse versículo é um convite para nos desvencilharmos das coisas que nos prendem, que nos impedem de correr com liberdade a corrida que Deus colocou diante de nós. Isso exige coragem, discernimento e, sobretudo, uma profunda confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso significa abrir mão do que consideramos confortável ou seguro. Uma das grandes armadilhas do inimigo é nos convencer de que podemos fazer pequenas concessões sem que isso afete nosso relacionamento com Deus. Ele sussurra em nossos ouvidos que não há problema em ceder em certas áreas, que não é tão grave assim. Mas essas concessões, por menores que pareçam, têm o poder de distorcer nossa percepção da verdade. Elas nos afastam do caminho estreito e nos levam a uma vida de mediocridade espiritual. Por isso, é fundamental que os escolhidos estejam sempre em alerta. A vida espiritual é um campo de batalha e o inimigo não descansa. Ele sabe que não precisa nos derrubar com um golpe fatal. Ele pode simplesmente nos enfraquecer aos poucos, minando nossa força com pequenas distrações, compromissos duvidosos e decisões que parecem inofensivas, mas que no final nos afastam do centro da vontade de Deus. Se você deseja permanecer firme em seu chamado, é essencial cultivar uma vida de oração constante, meditação na palavra e comunhão com outros que compartilham da mesma fé. Esses elementos não são apenas disciplinas espirituais. São escudos que nos protegem das investidas do inimigo e nos ajudam a manter o foco no propósito maior. É por meio dessa comunhão diária com Deus que encontramos forças para dizer não às tentações e sim ao caminho da retidão. E lembre-se, você não está sozinho. O caminho dos escolhidos é trilhado por muitos que vieram antes de você e que, como você, enfrentaram momentos de dúvida, fraqueza e tentação. Mas eles perseveraram, confiando que Deus, em sua fidelidade, os guiaria até o fim. Da mesma forma, Deus estará com você em cada passo do caminho, fortalecendo-o, orientando-o e capacitando-o para viver plenamente o seu chamado. Agora é a hora de refletir profundamente. Em que áreas da sua vida você precisa alinhar-se mais ao propósito de Deus? Que compromissos você tem feito que podem estar obscurecendo o seu chamado? A resposta a essas perguntas pode determinar o rumo da sua jornada espiritual. Deus está te chamando para viver em plenitude, para experimentar tudo o que Ele preparou para você, mas isso exige uma decisão firme de rejeitar tudo o que pode desviar seu coração desse objetivo. A caminhada dos escolhidos não é fácil, mas é a única que nos conduz ao verdadeiro propósito e à verdadeira paz. Não importa o quanto o mundo tente te distrair, mantenha seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Ele tem grandes coisas reservadas para você. E cada pequeno ato de fidelidade, cada decisão de colocar Deus em primeiro lugar, está te aproximando ainda mais dessas promessas. A jornada espiritual dos escolhidos é marcada por momentos de profunda introspecção e, muitas vezes, pela necessidade de romper com tudo aquilo que antes parecia seguro ou conveniente. A decisão de seguir o chamado de Deus, em sua essência, é uma escolha por uma vida de autenticidade, onde não há espaço para concessões que nos desviam do propósito divino. No entanto, a realidade é que, ao longo do caminho,
Muitos escolhidos encontram-se enfrentando pressões internas e externas para se adequar a padrões que não refletem a essência do que foram chamados para ser. Viver como um escolhido não significa isenção de conflitos ou provações. Muito pelo contrário, significa estar em um estado constante de tensão entre o que o mundo oferece e o que Deus exige. E é nesse ponto que muitos se perdem, cedendo às pequenas concessões que, inicialmente, parecem inofensivas. No entanto, essas pequenas concessões têm o poder de desviar gradativamente o foco do que realmente importa. Isso pode ocorrer de diversas formas, seja em nossas escolhas diárias, nos relacionamentos que cultivamos, ou até mesmo nas prioridades que estabelecemos. Há uma história que ilustra bem essa realidade. Em certa aldeia, havia um ferreiro conhecido por sua habilidade em moldar armas de grande precisão. Ele sabia que, para criar uma espada perfeita, era necessário aquecer o metal em temperaturas exatas e martelá-lo com a força adequada, repetidamente, até que todas as imperfeições fossem removidas. Certo dia, um jovem aprendiz perguntou ao ferreiro por que ele não usava um método mais rápido, algo que pudesse acelerar o processo de fabricação. O ferreiro, com sabedoria, respondeu: uma espada forjada rapidamente pode até parecer boa na superfície, mas ao primeiro golpe ela se quebrará. O processo lento e cuidadoso garante que ela seja forte e resistente. Assim é o processo de Deus em nossas vidas. Ele está nos moldando, nos refinando, removendo aquilo que não serve ao nosso propósito, mas isso demanda tempo e paciência. Como o metal nas mãos do ferreiro, os escolhidos precisam passar por momentos de calor intenso, as provações e desafios, para que o caráter seja forjado. E durante esse processo, é fundamental resistir à tentação de buscar atalhos. O mundo constantemente oferece atalhos, soluções rápidas que parecem promissoras, mas que, no fim das contas, levam à fragilidade espiritual. É como se o inimigo estivesse sempre à espreita, oferecendo caminhos mais fáceis, mas que acabam comprometendo nossa integridade e afastando-nos do plano maior de Deus. Nesse sentido, viver como um escolhido é também uma prática diária de discernimento. Discernir entre o que parece bom e o que é verdadeiramente bom. Discernir entre as oportunidades que vêm para fortalecer o propósito e aquelas que vêm para desviá-lo. E esse discernimento só pode ser cultivado em profunda comunhão com Deus. É por meio da oração, da meditação na palavra e da busca constante pela presença divina que podemos afinar nossos sentidos espirituais e distinguir a verdade da ilusão. Em momentos de fraqueza, pode ser fácil justificar certas concessões. Talvez você já tenha passado por uma situação em que pensou: só dessa vez, não faz mal. Mas o perigo dessas pequenas concessões está exatamente em sua capacidade de se acumularem com o tempo, até que nos encontremos completamente fora do propósito que Deus tinha para nós. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente exorta os crentes a vigiarem e orarem para que não caiam em tentação. Essa vigilância é crucial, pois o inimigo não precisa que nos desviemos radicalmente de imediato. Ele sabe que pequenas concessões, ao longo do tempo, são suficientes para nos afastar gradativamente do caminho certo. Outro ponto fundamental para os escolhidos é a importância de cercar-se de uma comunidade que compartilha os mesmos valores e o mesmo propósito. Caminhar sozinho torna-se ainda mais difícil quando não temos com quem compartilhar nossas lutas e desafios. A comunhão com outros escolhidos nos dá força, nos ajuda a manter o foco e nos oferece o suporte necessário para enfrentar as provações. A Bíblia nos lembra que, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Provérbios 27:17. Precisamos de pessoas ao nosso lado que nos desafiem a crescer, que nos lembrem do nosso chamado e que nos ajudem a permanecer firmes, mesmo quando as tentações surgem. E é justamente essa comunhão com outros que nos faz perceber que, por mais solitária que possa parecer a jornada dos escolhidos, não estamos sozinhos. Há muitos outros que enfrentam as mesmas batalhas, as mesmas lutas internas e que, como nós, também buscam resistir às pressões do mundo. Saber que fazemos parte de uma comunidade de fé nos fortalece e nos dá a coragem necessária para continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar contra nós. Entretanto, há momentos em que Deus nos chama para o silêncio e a solidão, momentos em que Ele quer nos ensinar algo profundo e transformador. Esses períodos de isolamento não devem ser vistos como punição, mas como oportunidades de crescimento.
Foi no deserto que Moisés encontrou a verdadeira essência de seu chamado. Foi no ventre do peixe que Jonas entendeu o propósito de sua missão. E será em momentos de silêncio que você também será capaz de ouvir a voz de Deus de forma mais clara. O segredo está em confiar no processo. Confiar que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus está no controle. Ele vê o quadro completo, enquanto nós apenas enxergamos uma parte. E Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. O papel dos escolhidos é, simplesmente, confiar e obedecer. Essa confiança, no entanto, não é passiva. Ela exige ação. Exige que tomemos decisões conscientes a cada dia, que renunciemos ao que nos afasta de Deus e que busquemos sempre aquilo que nos aproxima dele. Se você está em uma fase da vida onde parece que as coisas não estão indo como planejado, lembre-se, Deus está no controle. Ele está usando cada desafio para moldar você, para prepará-lo para algo maior. Não desanime, continue firme. O caminho pode ser estreito e difícil, mas a recompensa vale cada esforço. E, ao final dessa jornada, você verá que todas as renúncias, todos os sacrifícios e todas as decisões difíceis terão valido a pena. Você verá que, ao optar por viver de acordo com o chamado de Deus, você não apenas encontrou seu propósito, mas também experimentou uma vida de plenitude, paz e realização que o mundo jamais poderia oferecer. Agora, gostaria de saber, você já viveu experiências semelhantes às que mencionamos neste roteiro? Momentos em que você teve que tomar decisões difíceis para seguir o chamado de Deus? Ou talvez você tenha enfrentado situações em que pequenas concessões ameaçaram desviar o seu foco? Se sentir à vontade, compartilhe sua experiência nos comentários. E se você preferir não falar sobre o assunto, apenas comente "Obrigado, Universo", para sabermos que você gostou do vídeo. Muito obrigado por sua companhia até aqui. É uma grande alegria poder compartilhar essas reflexões com vocês. Desejo a todos um excelente dia, cheio de paz, luz e propósito. Até a próxima!